Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma mesa incrível, duas pessoas muito amadas e minha também amada co-host, né? Sempre lembrando para você que você tome sua cadeira, que a ideia é que você faça parte dessa mesa também. Imagino você com um bom cafezinho na sua mão, escutando essa conversa. Eita, né? Cafezinho bom, hein? E aí, quem é você? Eu sou, todo mundo já me conhece. A Nana, a famosa Nana. Eu sou a Mari e tô muito feliz com essa mesa. Tô aqui na minha frente, duas pessoas maravilhosas que a gente tem a honra de caminhar perto, assim. São pessoas que são boca de Deus nas nossas vidas, né, Magno? E queria chamar a primeira pessoa a se apresentar. Quem é você? Gente, eu me chamo Wilson, privilégio estar aqui Oi, com vocês. Wilson. Tá sendo uma surpresa, mas eu tô uma surpresa positiva, muito boa em participar do que Deus tem direcionado vocês aqui. E eu sou o Wilson, sou nutricionista, tenho 27 anos de idade, estou na Sênia há mais ou menos 11 anos, desde o início da igreja. Fundou a igreja? Quase que isso, né? Eu montei os tijolinhos quando a gente se mudou para o Dionísio Torres. E estou muito animado para ver o que vai acontecer aqui. Espero que a gente derrame algo novo aqui com vocês também. Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. E agora a nossa segunda convidada, também muito especial. Quem é você? Oi, pessoal. Estou muito nervosa. Eu me chamo Nicole, eu tenho 25 anos, sou nutricionista. Estou lá na igreja faz pouco tempo, tá, Wilson? Vamos ser humildes. Eu estou lá desde 2018. Faz bastante tempo também. Não, é pouco tempo, teoricamente. E é isso, estou muito animada. Amém, amém. Gente, hoje a gente sentiu de Deus sentiu no nosso coração, né, de bater um papo de como influenciar as pessoas no nosso meio cristão, assim, por que servir tem que ser dentro da igreja, né? Por que expandir o reino tem que ser dentro da igreja? E eles dois foram as primeiras pessoas que vieram no nosso coração, né? Porque nós que, graças a Deus, né, por uma bondade e amor de Deus, nós somos amigos pessoais. E a gente conhece a jornada deles, né? O quanto eles se dedicaram enquanto estudantes, né? Enquanto eles influenciaram também enquanto estudantes e também enquanto como profissionais, né? Além do padrão de consultas, da nutrição, de levar os princípios, eles também têm um canal chamado Emmet, né? Um canal, vou deixar eles mesmos explicarem. Já tá dando spoiler, mas eu não tá tô dando um spoiler. É algo assim muito precioso que a gente também acredita que nasceu do coração de Deus. E tudo isso a ideia é que você se sinta motivado a fazer o mesmo na sua área, né? A gente precisa ocupar todos os lugares, não existe vácuo no reino de Deus, né? Então... E eles são grandes referências nisso, né? Eu acho que a Nicole, eu acompanho ela assim desde que ela estava na faculdade. E aí eu achava incrível, porque ela ainda não tinha terminado e ela, mesmo assim, ficava falando sobre isso. Ela linkava muito a nutrição com o reino de Deus, né? Linkava a nutrição com o cristianismo, com o estilo de vida do cristão. E eu achava isso incrível. Eu falei assim, meu Deus, essa menina nem se formou ainda e ela já estava fazendo isso. E aí, quando se formaram... O Wilson, acho que se formou antes, né, Wilson? Sim. Foi, mas tem. E atendia, e eu sempre via, né, você fazendo divulgação do seu trabalho e mesmo assim, falando sobre a palavra de Deus. E quando veio no nosso coração falar sobre profissão, né, como desassociar esse mito, né? De tipo, não, expandir o reino de Deus é só na igreja, é só fazendo evangelismo na rua, ou, sei lá, no sertão, na Amazônia. A gente precisa entender que expandir o reino é onde quer que os nossos pés estejam, né? A gente precisa levar ele para qualquer lugar, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, aonde quer que nós estejamos, a gente vai levar ele com a gente e os princípios dele, né? E o estilo de vida que ele nos ensina a ter. E como que vocês levaram isso para a profissão de vocês? Criaram um canal que fala muito sobre isso. Queria saber, Wilson, de ti... Na verdade, vocês dois, né? Como foi esse start, assim? Como foi que... não, eu preciso levar isso também pro meu ambiente profissional. Eu vou só pegar uma bandeirinha aqui antes deles começarem a falar. É que, gente, é muito importante você servir dentro da igreja também, tá? A gente tá falando com duas pessoas aqui que... O Wilson, desde que começou a caminhar na igreja, acho que, se eu não me engano, começou no Ministério de Comunicação, né? A parte de vídeos e tal. Já serviu em tudo. Ele e a Nick também, desde que entrou na igreja, ela
enfim, já serviu de tudo, já foi líder de PG, já estava no Ministério de Jovens. Hoje ambos estão... A Nick é a líder, né, da sala de oração, junto com o Joshua. E o Wilson está compondo também a liderança, então eles têm sim responsabilidades dentro da igreja e são responsabilidades muito grandes, que demandam tempo sim, eles estão lá praticamente a semana toda. Sim, sim. Mas também estão fora dela, Isso, né? é importante frisar mesmo. O impacto mas... é diferente. Fechei né? minha Pros de dentro bandeirinha. e os de fora. Sim, sim. Exatamente. Mas diz aí, Wilson, como foi esse start? O que foi que... Como foi que tu entendeu que estava na hora de não só servir ali dentro da igreja, e sim também fora, dentro e fora da igreja? Olha, sendo bem honesto, assim como todo jovem, eu passei por todas aquelas dúvidas de, meu Deus, por que eu tô cursando isso? Se faz sentido com o que o senhor tá falando comigo. Então, eu lembro que foi um período da minha vida acadêmica que eu tinha muitas questões, mas ainda assim, por um incentivo familiar, de fato, eu permanecia sendo excelente, porque eu entendia esse princípio de que, onde quer que eu fosse, eu tinha que ter um comportamento excelente. Então, o mínimo veio a partir desse pressuposto, de que no ambiente acadêmico era necessário que houvesse excelência. E eu lembro que nessa época, foi logo naquele fogo do início, quando de fato você entende da presença de Deus, e Deus ele falava muito comigo a respeito de sacerdócio. Eu faço questão de citar o Diego Braga aqui, porque o Diego Braga ele foi um mentor permanecendo. E ele me deu muita direção, porque eu olhava para o que o Diego Braga fazia, ele servia na comunicação Quem da é igreja. Diego Braga? Me explica. E o que é sacerdócio? E o que é São duas perguntas que eu já vou deixar aqui. Eu vou já explicar. Mas Diego Braga foi um líder meu na CN. Ele é dono de várias empresas hoje em dia de comunicação. E não tinha uma mesa que eu sentasse com ele que ele não estimulasse as pessoas através do testemunho da própria vida. Nem necessariamente ele precisava falar de algo, que existia Cristo no ambiente da empresa dele, que de alguma maneira ele evangelizava. E, por exemplo, nessa área de, querendo ou não, artes, marketing, ele tinha contato com muitas pessoas diferentes, alternativas. E todos que iam até ao Diego, em algum momento estavam na CN, estavam na igreja e se convertiam em algum momento. E para mim aquilo era a coisa mais bonita, porque eu ficava, meu Deus, ele está usando da ferramenta, da influência dele, profissional, para levar Cristo. Uhum. Aí, com o tempo, agora trazendo mais para a medida do que eu entendi, né? Eu sempre tive essa perspectiva de que eu tenho que ser como o Diego, e o Diego é um sacerdote. E ele falava isso muito para mim. Inclusive, a Nicole viu várias vezes ele falando isso, porque a Nicole também serviu na comunicação. Com o tempo, eu entendi que o reino ele é composto por uma cultura. E é exatamente essa cultura que a gente tem que trazer. Então, não faz sentido a gente viver a cultura exclusivamente no ambiente eclesiástico, da igreja. Essa cultura ela tem que dominar fora das paredes também. Então, eu comecei a questionar o Senhor. Eu comecei a perguntar ao Senhor o que é que Ele queria que eu fizesse através da nutrição. E por muito tempo, eu pensei em ser um nutricionista hospitalar, porque era a área que eu achava mais interessante, sendo que eu percebi que a interação entre as pessoas, o contexto clínico de mesa, que é exatamente o que eu vivo na clínica, era um ambiente muito favorável para levar o que eu vivo, por exemplo, dentro dos PGs, dentro das reuniões da igreja, de uma sala de oração, para um contexto para-eclesiástico, fora da igreja. E ali alimentar as pessoas com que eu sou alimentado, e elas beberem da mesma fonte que eu bebo, de alguma maneira, e levar cura, inclusive. Porque Que massa. um ambiente clínico, por exemplo, nunca é apenas só uma consulta. Você tem problemas. É uma conversa, Tem muita né? Eu acho conversa. Você que recebe. existe muita troca, né? Muita. Entre paciente E é muito engraçado isso que tu falou, Wilson, porque eu acho que um grande dúvida até, ou achar é que o reino ele só é expandido quando a gente fala diretamente dele, né? A gente tem, no meio de uma consulta, como assim? O Wilson vai soltar um versículo, vai falar de uma pregação? Não. Eu acho que não, porque muitas vezes a forma com que a gente se porta, como a gente trata, né? O amor que a gente derrama com as nossas palavras, o cuidado, assim, gera A excelência, gera a né? famosa pergunta. Cara, esse cara é diferente, Fala muito mais essa mulher é alto. diferente, né? Isso acontece. Exatamente. Muito. E a outra coisa muito engraçada que você falou é que a clínica, ela nunca é tipo uma consulta de A mais B igual a C, pronto, acabou, tchau, até a próxima. Não é. Minha mãe, né, ela se converteu há não muito tempo, mas já de muitos anos eu escuto dela e dela dizer assim, olha, eu tenho um paciente que vem pagar consulta e nem faz nenhum serviço. Na verdade, só quer vir para conversar. Aí eu falei, olha que ferramenta incrível você tá tendo, né, de fazer.
Isso acontece demais. Assim, a Nicole deve ver alguns pacientes específicos, existem demandas além da nutrição que a gente acaba dando direção, e ali é o momento de você, enfim, ser como o Espírito Santo nos ensina, consolador e encorajador. Sim. E levar a direção para as Uau. pessoas, dar forma para o problema dessas pessoas, no sentido assim, aqui temos uma solução e vamos criar formas juntos para a sua solução. Então, foi dessa maneira que eu entendi que eu poderia ser o sacerdote, um sacerdote no meu ambiente de trabalho. E ele levar a mensagem dessa cultura, desse reino, para dentro do ambiente do meu trabalho. E, obviamente, nada mais do que como se fosse uma mitose, né? Uma divisão Mitose. dessa célula. Quem lembra da aula de biologia? Exatamente. Agora, meiose, mitose. Exatamente, como se fosse a duplicação do que a gente já vive no ambiente de trabalho, no contexto clínico, agora para o YouTube. Caramba, que legal. Uhum. E, assim, é muito interessante, né? Porque a gente, quando tá, principalmente na época da adolescência e no meio da faculdade, que eu acho que todo mundo entra em uma crise, assim, né? Com no meio da certeza. faculdade. Por que eu tô fazendo isso aqui? E eu também tive muito essa crise, né? Fiz engenharia elétrica. No meio do curso, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer e tal. Eu sempre fui muito comunicativo, gostei muito de pessoas e eu via muita máquina, né? Muita programação e tal. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? E Deus foi me guiando. E como é importante, durante a nossa vida inteira, a gente estar sensível à voz do Espírito, né? Se permitir ser guiado, não resistir ao Espírito, ser guiado por Ele. Porque, assim, todas as bifurcações das nossas vidas, elas vão ser de forma assertiva, né? E Deus, ele vai mostrar pra gente durante o caminho aquilo que ele queria ensinar pra gente ou aquilo que ele quer que a gente faça, né? Isso é muito importante. E pra ti, Nicole, como é que foi, assim? Eu tenho muitas curiosidades, porque pra mim, olhando pra ti, sempre foi uma coisa muito fácil. Sempre fluiu muito bem. Enfim, não sei. Os bastidores, Os ninguém bastidores. conhece, né? É o famoso chefe, vai lá Onde fora e fala, e quando chega no banheiro, fica chorando no banheiro. Onde a filha chora e a mãe não vê. Não, mas pra mim sempre foi muito tranquilo, assim. Eu me converti em 2018, né? Eu tinha, o quê? Meus 19 anos. E aí eu entrei de cabeça, assim. Eu mergulhei muito nos pequenos grupos, eu tinha bons amigos, boas influências do meu lado. Então, tipo, os meus amigos próximos eram as pessoas da igreja. Então, quando eu ia pra faculdade, naturalmente, as conversas, tal hora, chegavam a um ponto de cultura, a opinião. De forma engraçada, na época do colégio e na faculdade, algo se repetiu. E depois que eu saí da faculdade, eu pensei, rapaz, isso aí era Deus. Antes de eu me converter, eu não sabia. Na época do colégio, gente, tinha um negócio que a gente chamava de papo com a Barroso. Gente, Barroso, Era o pessoal me chamava... Meu nome é Nicole Barroso, gente. E aí, na época, tinham muitas Nicoles na sala e o pessoal me chamava de Barroso, chamava outra pelo sobrenome, enfim. E aí tinha um papo com a Barroso, que era no intervalo. E aí os meninos sentavam pra perguntar o que as meninas, tipo, o que as meninas queriam. E, enfim, era sobre relacionamentos. E nesse papo a gente sempre falava perguntas e respostas sobre a vida. Tipo, o que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? E a gente debatia muito. Sim. Sobre tudo. Sobre Que política, massa. sobre religião. E na época eu era super descrente. Mas a gente sempre debatia. Chegou na A faculdade... tua voz aconteceu- tinha influência já Era, nesse gritando ambiente. e eu não sabia. Sim. Chegou na faculdade, acontecia a mesma coisa. Só que não tinha nome, né? E aí, nessas conversas, a gente sempre chegava numa crise existencial. Tipo, fulano tem problema com o pai, fulano tem problema com a mãe. E aí a gente ficava indo mais fundo, mais fundo, mais fundo. E aí eu soltava. Galera, mas a Bíblia fala isso. Mas o Senhor fala aquilo. Mas eu vivi tal coisa. E aí o pessoal ficava... Assim, alguns não aceitavam tanto, mas eles continuavam no assunto. E eu percebia que aquilo ali era uma área de graça. Sim. Que eu podia atuar. Sim. Então, na época da faculdade, a gente conversava muito. Tive minhas crises existenciais, mas eu pensei, não, nutrição é a minha área, eu gosto da área da saúde. E é Sim. isso aí, eu vou ficar. Me formei, já era super crente, né? Tipo assim, Depois foi mais fácil, né? Super crente é ótimo. Super crente. Isso tranquilo. é muito engraçado, porque uma coisa que eu acredito muito é que Deus nunca tira algo da sua vida. Não, Ele só reposiciona, né? Você vê, hoje a Nicole... Na verdade, eu acho que uma grande característica da Nicole, pra mim, número 1, é cuidar de pessoas. Eu vejo algo muito diferente nisso Amém. de outras coisas, né?
E a segunda coisa é o peso que a voz dela tem nas pessoas, até por estar nesse lugar de cuidado. E você vê que até mesmo antes de virar cristã, né, ou numa experiência muito inicial ali, ela já conseguia falar de muitas coisas. E uma outra coisa é o que Deus fez comigo. Né? Quando a gente começa a falar, você deveria ser assim, mas deveria ser assim por quê? Quando você fala, não, porque que eu escutei um dia que era assim. Eu acho que mas não é tem o que ele efeito, fez né? comigo, né? Mas quando você fala, O que eu vi, o que eu provei. porque eu vivi, Uma né? E eu sei que é bom. Que as Tipo minhas assim, mãos olha as apalparam. marcas que isso deixou, né? Olha os frutos que isso deixou. E quem me conhecia antes, gente, eu era insuportável, eu era rebelde, eu era chata, horrível. Quem me conheceu antes não acredita que eu sou crente hoje. Isso é uma piada, inclusive. Ninguém acredita. Isso é muito engraçado. Poder de transformação do evangelho. Exatamente. É isso. Pegando até o gancho um pouco da faculdade, é engraçado, quando eu me converti, eu já estava quase no fim da faculdade, né? E a faculdade de engenharia, se não for federal, ela tem uma particularidade. Todo mundo geralmente não frisa muito em viver a faculdade em si, né? Tipo assim, monitoria, isso, aquilo, tudo é muito voltado para o mercado. Então você vai estagiar e tal, você passa muito tempo fora. Eu não tive isso na minha faculdade, a chance de influenciar, de conversar. Tanto que hoje eu praticamente não tenho amigos que eu fiz no curso em si. Conheço muitas pessoas, mas sou amigo de praticamente ninguém. Né? Os grandes amigos que eu tenho são no emprego. Né? São no emprego. Então, assim, eu já me peguei várias vezes depois de uma reunião, assim, alguém falando que teve um problema com a namorada ou com a esposa, ou que uma pessoa tá ansiosa e meio que acaba sempre acaba na famosa. E aí, o que é que eu faço? Aí eu sei, opa, Deus colocou não só a porta aberta, né? Ele bola colocou uma na cara do mesa, gol. a bola que cansa, vai lá e chuta, é só. Aí Vai você que é fala tua. aquela coisinha e você vê uma lágrima descendo, você, bateu, essa bateu, sabe? E isso é muito bom de influenciar, mas eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais. Tem Emmett aí, o Emmett é um grande testemunho, uma continuação, e outro gancho que a Nick falou, né, é sobre amizades. Desde o começo ela teve boas amizades Boas cristãs, influências, né? né? Acho que logo no começo ela teve a amizade do Wilson, até hoje ela serve com o Wilson na igreja e eles estão envolvidos em projetos fora da igreja. E você vê o poder que uma pessoa tem sobre a outra, né? Demais. E assim, tanto de edificar quanto de destruir. Acho que o Fundamentou Wilson muito também minha foi fé. uma grande referência pra você, né? Demais. Porque ele já era. Já da mesma era forma. É cristão. muito doido isso. Da mesma forma que ele foi influenciado pelo Diego Braga. Diego Braga, ele te influenciou. Foi. E aí hoje você influencia. Nossa, é muito Bizarro. lindo ver como Deus faz, né? Como as coisas, como o reino funciona. E falem aí, por favor, né, sobre o Emmett. O que é o Emmett? Como foi que ele nasceu? Por que ele nasceu? Gente, o Emmett, sendo bem honesto, a Nicole com certeza vai ter a perspectiva dela, mas eu lembro qual foi a ideia de por que criar conteúdo com essa temática pro YouTube, né? Tinha uma influenciadora, não tinha, ainda existe ela. Não vou citar o nome dela aqui, porque não é uma boa referência, infelizmente. A gente tinha uma Vamos orar por influenciadora ela, a gente vai orar por que ela. era nutricionista e sempre que ela se posicionava nas redes sociais, ela deixava muito clara a opinião dela a respeito de um determinado assunto que nem sempre tinha a ver com nutrição. Então ela, enfim, usava da influência dela para conectar pessoas e por causa disso ela cresceu muito como nutricionista. Só que as opiniões dela, quando envolviam nutrição, tinham um impacto às vezes um pouco negativo para o CRN, que é o Conselho de Nutrição. Enfim, ela acabou sendo caçada. Nesse intervalo de tempo, ela já estava no auge da influência e ela percebeu, as pessoas gostam da minha opinião. As pessoas valorizam a minha opinião acerca de vários assuntos, os que envolvem nutrição ou não. Da boa parte das vezes, o assunto era relacionamento. E ela opinava demais. Acabou que ela criou uma plataforma. Nessa plataforma, ela criava vídeos falando sobre relacionamento, enfim, experiências da vida dela e etc. E as pessoas começaram a consumir esse conteúdo que ela criava. E eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas elas carecem muito por falta de verdade, por falta de uma opinião firme. Elas acabam olhando sempre para um influenciador, esperando a resolução da vida dela, pela opinião, quem sabe, da fulaninha lá. Aí eu fui conversar com a Nicole. Nicole, sabe aquela pessoa? Pois bem, existe uma opinião de Deus. E as pessoas elas precisam conhecer a opinião de Deus, a verdade de Deus. Elas precisam ter acesso a isso e a gente já faz isso no contexto clínico, só que
era muito mais que isso. Às vezes era só 1h30 no máximo de consulta, então ficava vários vazios, vários buracos que a gente queria, pelo menos eu sentia muito isso, eu queria ter mais tempo de conversa E com uma essa pessoa. né? Uma Geralmente pessoa. uma pessoa. Ou Ou que sejam uma 8 pessoa pessoas por no vez, dia, né? né? Sei lá. É uma pessoa por vez. E eu ficava com aquilo assim no meu coração e nessa época, inclusive, eu entrei numa crise existencial no meu trabalho. E, tipo assim, eu sei que o que eu faço é massa, mas eu queria alcançar mais pessoas. E não necessariamente para fins lucrativos. Eu queria alcançar mais pessoas para que elas conhecessem quem é o Wilson fora do ambiente profissional e tivessem essa referência de opinião, né? Aí o Emmett nasceu nessa perspectiva. A palavra Emmett significa verdade. É a verdade absoluta de Deus. Existem alguns salmos que direcionam a esse assunto, por exemplo, guie-me na tua verdade, enfim. E foi nessa perspectiva de criar conteúdos associando o nosso trabalho, trazendo um pouco de verdade, essa cultura que a gente já falou, a verdade que está estabelecida nessa cultura de Deus, para Que você vive ela, né? Exato, e as pessoas tivessem acesso. E elas não fossem mais a opinião do Wilson, assim como a opinião de tal influenciadora, mas fosse o Wilson falando da opinião de um Deus que criou tudo. E nisso a gente tem muito temor. Então, essa conexão que a gente, pelo menos, eu penso sempre quando eu tô gravando aqui, o conhecimento que me foi adquirido de Deus e que, às vezes, por duros momentos mesmo, eu quero que as pessoas tenham acesso de uma maneira mais leve. Sim. Eu quero que, por exemplo, através do que me custou muito, não que custe menos, mas que seja mais fácil, porque eu acho que essa é a nossa capacidade. Quando a Nicole estava falando de como ela era conhecida no colégio, me veio, e tu falando também do teu ambiente de trabalho, me veio muito a ideia de que Deus, ele marca a gente com mensagens. Deus sempre tem uma tônica específica e Deus quer que essa mensagem ela seja atribuída rapidamente ao povo, que as pessoas reconheçam aquilo também, porque é Ele em você. Então, acho que algo que eu sempre penso a respeito disso é que a partir do momento que eu sou o puro em quem Deus me chamou para ser, automaticamente quem vê a Cristo e automaticamente procura achar essa mensagem dela. Procura reconhecer isso que está dando direção, que está dando forma ao contexto de vida dela. Então, naturalmente, eles vão querer também opinar com a opinião de Deus. E assim, dentro da área da nutrição tem várias vertentes, né? Tem cada ramo de nutrição esportiva, hospitalar, enfim, materno-infantil. E a gente sempre enxergou muita conexão entre a palavra e a direção da ciência, entre várias recomendações nutricionais e o que a palavra falava sobre saúde, sobre manutenção do templo, sobre, né, enfim. Sim. E aí a gente pensou, cara, existem tantas influências no mundo da nutrição e tantas vertentes, por que não a opinião de Deus, né? Vamos caçar a opinião de Deus, vamos mergulhar, vamos expressar de alguma forma, porque se a nossa é importante como vertente da nutrição, Exato. a de Deus é muito melhor. Sim. Então a gente falou, a gente enxerga muita conexão nisso por um propósito, né? O propósito de transmitir essa conexão. Então a gente nasceu com isso, esse anseio nosso de falar, vamos conectar as duas coisas. Sim. E a gente precisa fazer vídeos sobre isso, enfim, tornar Porque isso as mais duas fácil. coisas comunicam com vocês, né? Então, por que não Demais. iria comunicar com os outros, assim? Faz total sentido na nossa cabeça, entendeu? E aí a gente falou, não, a gente vai ter que fazer um canal no YouTube, alguma comunidade do E tipo. aí, acho que o grande desafio de todas essas coisas que surgem é tirar aquilo que faz sentido na nossa cabeça para que faça sentido na cabeça dos outros, né? É engraçado. Desafiador, às vezes. É engraçado porque, tipo assim, algo... Aí eu já vou partir pro pessoal, né? Que me desperta muita curiosidade até, é a forma com que o Luciano Subirá fala de jejum. Só que quando você vai puxando o novelo, vou dizer assim, você vê que ele não tá falando só de não comer, ou de... é porque tem que ser assim, ou porque a Bíblia fala que tem que ser assim. Ele vem falando de experiências que ele teve, inclusive da forma com que ele enxergava o corpo, da saúde dele, para continuar fazendo aquilo que Deus tinha levantado ele para fazer. Eu não sei se foi ele ou se foi o Israel, né, o filho dele, que disse sobre a questão da mensagem do cavalo, né? Eu tenho uma mensagem e tem um cavalo, supondo que o cavalo seja o seu corpo, se você matar o seu corpo, a mensagem não vai ser entregue. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que são várias coisas que quando... Mais uma vez, você não precisa estar falando de versículos para estar mostrando Deus, né? Porque Deus, ele é todas as coisas, ele criou todas as coisas, e ele escolhe se mostrar diante de todas as coisas. Espero que quem está escutando aqui passe a consumir mais o Emmett, né? Porque vocês vão ver que não é sobre emagrecimento, não é sobre ficar forte, não é sobre aumentar o seu rendimento. É sobre exercer um sacerdócio sobre o seu corpo, né? O sacerdócio é isso, é de, vamos dizer assim, administrar.
você tem um controle, você tem um... Isso é muito precioso. Cuidar bem daquilo que o Senhor te deu, né? Exatamente. Eu acho que é a primícia, assim. E você, só continuando, Mari, que eu acho importante você falar disso, que você vai quebrando algumas coisas que a sociedade foi impondo Demais. e que começou de uma maneira saudável, mas depois virou não. Tipo assim, ó, a exigência que todo mundo tem sobre o corpo. Aí você já começa a ver doenças, né? Mentais Ou e descuido, né? e doenças mentais e até fisiológicas mesmo. Quando eu digo fisiológico, eu digo do próprio corpo, né? Por conta disso, né? De controlar sem saber das coisas. Ah, eu não vou comer isso porque não é... Mas quem disse que não é bom? Exato. E eu acho que é importante porque quando vocês se propõem a fazer isso, né, a pegar essa verdade e aí juntar o conhecimento científico que vocês têm com a verdade bíblica, né, é você levar e transcender para aquelas pessoas que consomem todo dia alguma Que coisa. é transcender, Mariana? Ah, explica. Me explica aí, por favor. Ir além. Ir além. É Muito obrigada. transgredir, né? Ultrapassar. Não, transgredir é voltar. Não, transgredir é passar daquilo que estava posto. Não. É sim. Enfim, você que está escutando, você vai atrás disso. Você procura no É Google. retroceder, quer voltar. Patrocínio Aurélio. Micaelis, né? Enfim, esqueci o que eu tava falando, mas... Não, mas vocês conseguem levar isso para tantas pessoas que consomem, né? Eu acho que hoje a gente tem aí uma geração que é marcada pelo infoxication, né? Você é muito... agredido o tempo todo por muitas influências. São tantas influências que você fica assim, meu Deus, e agora? Quem eu vou escutar? Com quem? O que é que vai me alimentar, né? E eu acho que quando a gente... Eu escutei uma coisa que eu acho muito válida. Aquilo que eu gasto mais tempo, né, é o que me alimenta. É o que você É adora. o que me sustenta. Então, essa palavra sobre comida e bebida, né? Ou aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo e como isso vai fazer o meu corpo funcionar e a longevidade do meu corpo. Isso é muito importante, né? E aí vocês começaram o canal, né, do Emmett, e vocês mudaram um pouco a tônica, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco como foi essa mudança, por que vocês mudaram. A Nicole deu um spoiler pra gente antes de começar a gravação, mas por quê, né? Se as pessoas estavam pedindo, se foi uma demanda de vocês. Assim, quando a gente começou, a gente estava muito mais preocupado em trazer o lado científico e tornar ele de fácil entendimento. Então a gente pensou, não, vamos De um mais... jeito puro e Tornar ele puro e simples. simples. Tem que deixar. Exatamente. Então a gente pensava, não, vamos mastigar bem muito os artigos, as recomendações, enfim, tornar ele bem prático. Gente, eles estudam muito, tá? Eles são muito nerds, eles ficam... A gente não tá puxando o saco, gente. Ai. Vão no Instagram da Nicole, que não tem o menor perigo dela não postar um dia com umas 5, 6 folhas impressas de artigos. Exatamente. Isso, e ainda é em inglês, porque em português não tem. Ela vai mais longe. Não tem no Brasil. É no PubMed, é em inglês. E aí a gente estava muito preocupado com isso, só que a gente percebeu que a graça que existia sobre o canal, na verdade, era a visão bíblica que a gente tinha. Não era a visão da ciência com a Bíblia, era da Bíblia com a ciência, porque a Bíblia veio primeiro, né? E era mais forte. Aí a gente falou, não, vamos ter que trocar aqui. A ênfase, na verdade, é da direção de Deus com a ciência. Então a gente focou a primeira estação, que foi a Preparando o Solo, né, que são 3 em 3 meses, foi sobre mais focado na ciência. E a gente abordou muitos temas basilares. Porém, agora, na transição, finalizando assim a primeira estação para a segunda, o Wilson falou assim, vamos orar para saber o que é que Deus quer. A gente tá bom. Aí a gente orou, eu, ele e as estagiárias, né, nossas estagiárias, a Cat e a Bela. E a gente falou, não, o Senhor quer que a gente aprofunde. O Wilson teve esse impacto maior no coração dele. Ele falou, eu tenho certeza, Deus quer que a gente fale mais sobre Bíblia. Aí eu, tá bom, vamos mergulhar então. Aí a gente deixou isso bem claro, né, dentro da comunidade, nos vídeos do YouTube, enfim. A gente tá... E realmente a coisa rompeu, assim. Na época que a gente decidiu fazer a transição do assunto, da ênfase, eu criei a conta no TikTok, a coisa estourou, e aí a gente começou a atrair muitas pessoas. Ai, mulher, sou esse termo. Qual é o termo? É um termo péssimo, né? Você já imagina a pessoa fazendo aquela dancinha lá, do nada. Dancinha cebosa. Não, a gente... Aí, quando eu pronto. Aí, Ei, por favor, fazendo assim. eu fiz...
Nicole Muita gente recitando um salmo, fazendo a dancinha. Imagine, hein, rapaz. Não, gente, não é minha vibe. Tá, desculpa. Aí- Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aí, pois é, muita gente foi muito alimentado com essa, porque as pessoas queriam saber da experiência que a gente tinha com Deus, no final das contas, que é o testemunho, que é o poder, né? Aquilo que nós vimos, ouvimos e que as nossas mãos apalparam, A né? gente Disso não a vai gente ser isso aí. testifica. E isso é muito forte porque é uma isca, né? É A demais. pessoa, você joga a isca, sei lá, foi algo também que Deus colocou no coração do podcast, não existe nicho. O que você vier procurar aqui, você vai achar. Se já foi gravado, se não foi, se tá postado, se não tá, mas de alguma forma vai vir. É por isso que a gente tá chamando pessoas assim extremamente plurais para falar de várias outras coisas. Então, se você começou falando da ciência, aí a pessoa vai lá escutar não sei o que, o porquê do alimento, vai despertar uma curiosidade. Mas por que esse cara é assim? Aí do nada, ou então quem viu o seu vídeo já falando do princípio, o que é que esse cara faz? Esse cara sabe o que ele tá falando, como é ele como nutricionista. Aí você vai vendo mais uma vez o princípio da excelência, né? De entregar as coisas com o melhor que você tem, com zelo, com carinho. E principalmente, eu acho que a excelência mora de onde a gente pensa de como a gente entrega esse pacote pro próximo. Né? Porque no final tudo é sobre o próximo. Primeiro sobre Deus, segundo sobre o próximo. Então, como é que faz isso? Eu acho que o Emmett ele é muito isso. Tanto que a estrutura, né? Falando assim, existe um grupo no WhatsApp, né? Que se chama de comunidade. São pessoas que... Discorra aí. Me ajuda aí. A comunidade do Emmett foi uma forma da gente ter uma conexão além do YouTube e mais próxima, né? Enfim, o que Deus está falando comigo hoje, eu pego o meu celular aqui, faço um vídeo, quase constantemente eu e a Nicole a gente compartilha. Mas necessariamente as pessoas... Desculpa Pode falar. te cortar, só pra perguntar. Essas pessoas, elas normalmente elas são pacientes de vocês Não. ou elas Não. são pessoas aleatórias? Aleatório. Que podem entrar e... E, engraçadamente, depois da Nicole estourar, tá cheio de pessoas que são fora daqui do Ceará, não sei nem de onde elas são, então é uma maneira da gente, enfim, alcançar até mais pessoas que a gente nunca imaginou que iria alcançar. Que Isso não é muito queriam no legal. consultório de vocês. Não. Ou que não queriam na igreja, né? Exatamente. Isso é muito legal. Exato. Isso é muito Então, legal. lá a gente compartilha assuntos mais rápidos, refinados, a gente dá metas, práticas, metas, por exemplo, para a tua saúde semanal. Todo mês tem e-books que a gente envia a respeito de receitas alimentares saudáveis, coisas assim do tipo. E é de graça? Você É de pode graça. Olha É de aí, graça. é de graça. Você Olha que aí. está nos escutando, você pode entrar. Mas as vagas são limitadas, né? Porque o WhatsApp dá aquela limitada, então Eu corre acho lá. que Verdade. já ele limita, viu? Porque verdade. esses últimos dias entrou muita gente. né? Então Que a gente já legal, tá que legal. falando que tá batendo quase 250 pessoas, então, né? Uhum. E só pra gente botar um marco aqui, quando foi que começou? Hoje a gente tá no dia 20 e... Quê? Hoje é 28, né? Eita, 28 meu de amigo. março. Então, quando foi que começou? Mais ou menos, só pra gente saber, porque eu acho que cresceu muito em pouco tempo. A gente não tá falando nem de um ano, né? Eu vou. Novembro, dezembro, de janeiro. Quando foi? Outubro. Foi outubro. eu Outubro. acho. Que Então, legal, outubro, que massa. novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que a- março, 5 meses mais A ou menos. primeira 5, 6 estação meses. foi novembro, dezembro e janeiro. Exatamente. E é muito legal ver o feedback das pessoas em relação à maneira com que parece que isso alimenta algo dentro da gente e o Senhor permanece sendo justo em entregar mais também. Inclusive, Deus tem falado muito comigo a respeito de mordomia, que é uma coisa que vou aproveitar para honrar. Eu aprendo muito com você, Magno, e com você especificamente, glória a Nicole. Então, tem sido muito bom ver o fruto que Deus tem liberado. E o fruto nunca é só para mim, é uma recompensa que eu como junto com o povo de Deus. E é muito legal, porque eu começo a perceber que isso adorna a igreja, isso me aponta, isso aponta as outras pessoas também. Então, coletivo, né, essa palavra coletiva, enfim, tem me alimentado muito e eu tenho visto o fruto disso assim rápido. E É muito legal. É muito legal porque eu acho que você só consegue ministrar quando antes você foi ministrado, né? Exato. Tipo, você só consegue ensinar quando você foi ensinado. É. E é muito legal porque sempre que a gente coloca, mais uma vez, na perspectiva de entregar um pacote pro outro, a gente tem que ir muito mais fundo, porque, mais uma vez, né? Quando Deus te entregar alguém, tipo, ei, você me ama, Uhum. pastoreia lá minhas ovelhas, né? Exato. Então isso é muito forte, assim, você tem que ter muita responsabilidade com o que você tá fazendo, com o que você tá entregando, né? Assim, tem como você ferir alguém com a Bíblia. E tem como você trazer esperança para alguém com a Bíblia. Com a Tem como você ferir alguém com a nutrição. E tem como você trazer uma esperança, né?
seja lá qual for, assim, desde a forma com que a pessoa se enxerga, esteticamente falando mesmo, né? Até, sei lá, Até porque tem o muitos, bem-estar. tem muitos distúrbios, né? Eu acho que demais. dentro da nutrição vocês têm muito contato com pessoas que têm muitas disfunções ou muitos distúrbios e que precisam ter esperança, né? E talvez ali é um primeiro canal que você vai devolver uma esperança para aquela pessoa, talvez ajudando a ela se enxergar de uma forma melhor, né? E eu acho que ouvindo vocês, assim, me vê muito forte a questão da excelência, que a gente já falou aqui, né? Como desde o início a gente segue um princípio de ser excelente, porque Deus é excelente, Ele é criador de todas as coisas. Eu escutei algo muito legal, que assim, o pai, ele vai atrás do cofrinho do filho quando, sei lá, tá faltando água em casa e não tem um dinheiro trocado, porque ele sabe que ali tem dinheiro, porque foi ele que colocou. Então, é muito legal a gente ter a consciência daquilo que Deus colocou em cada um de nós, para que a gente possa retornar para ele, de assim, Deus, o Senhor colocou isso em mim e eu vou viver uma vida inteira devolvendo, né? Indo além com aquilo que o Senhor me deu, derramando na vida de tantas outras pessoas. É engraçado porque vocês falando sobre nutrição, sobre trabalho, sobre profissão, eu lembrei também que esse ano eu fui muito ministrada por Deus no meu trabalho, sabe? Eu passei por algumas mudanças profissionais e tal hora eu recebi uma proposta e Deus foi muito claro comigo, assim, ó, não é só sobre trabalho, você vai aceitar. E era uma proposta que eu estava meio resistente, assim, de aceitar, aceito ou não aceito, não sabia. E Deus foi claro, ó, você vai, mas não é só sobre trabalho, alguma coisa vai acontecer ali e você precisa estar. E aí, os dias foram se passando e é muito bom porque eu provei e vi tudo isso, sabe? Quantas pessoas chegaram para mim do nada e disseram, Mariana, ora por mim. Do nada, eu tava indo buscar um copo d'água. eu tava indo na copa. E aí um menino trombou assim e me disse assim, Mari, eu queria que tu orasse por mim, eu não tô muito bem e tal, não sei o quê. Aí a outra, eu tava aqui trabalhando, aí deu um intervalo lá, acho que era a hora do café. E ela virou e disse assim, tu sempre foi da igreja? Aí eu do nada, essa pergunta. Aí eu assim, sim. Ela disse, como assim? Como é que é isso? Tu nunca saiu, assim? Eu falei assim, não. Ela disse, pois me explica como foi. E eu comecei a contar. Estranha, né? Essa pessoa, quem é esse? O que comem, como vivem, né? Onde habitam, né? Quem é essa pessoa aqui? E aí eu comecei a falar com ela, contar o meu testemunho pra ela e tal. E ela falou assim, nossa, eu nunca ouvi ninguém falando de Deus como tu fala. E eu fiquei, nossa, que estranho, porque a gente vai se acostumando, às vezes, até com as pessoas que estão ao nosso redor, que sempre estão falando a mesma língua que a gente. É tão óbvio, né? É tudo tão óbvio, todo mundo vivendo a mesma coisa. E quão importante é quando a gente esbarra com alguém que nunca ouviu aquilo, Eu ainda sabe? vou até precioso, além, né? né? Quem nunca viu colado, né, com em forma de adesivo num carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então foi Deus que me deu. Meu amigo, você não sabe o poder que isso tem na vida de alguém, pra alguém que nunca escutou. Né? E é muito legal isso. Porque você... Porque se a gente for parar pra pensar, Magno, a gente gasta muito mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que, às vezes, na própria casa, né? Às vezes mais que tá na igreja e tal. Então, como é que lá dentro você pode ser Deus, né? Ser Cristo na vida daquelas pessoas que estão ali, levar a luz. A gente ser luz onde tem luz... não causa nenhum impacto, mas a gente levar a luz onde não tem, a palavra fala que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, e o sal, ele gera sede nas pessoas, né? O que é que você tem gerado nas outras pessoas? Você tem gerado sede nas outras pessoas para poder despertar nelas a curiosidade? Qual é o Deus que você serve? Qual é o estilo de vida que você tem? Por que você vive dessa forma, né? Eu acho que quando a gente entende a nossa responsabilidade ou a nossa identidade de ser sal da terra e luz do mundo, a gente capta isso assim, não, eu vou gerar sede nas outras pessoas, eu vou salgar, eu vou saborear a vida das outras pessoas, eu vou tornar aquele ambiente mais agradável, eu vou tornar aquele ambiente mais louvável, né? Tratar melhor as pessoas. Ela disse, nossa, me tratou tão bem, por quê? Né? Tinha uma pessoa que no meu trabalho, que ela não gostava de ser abraçada.
E aí, e eu sou muito do abraço, né? Pra quem não me conhece, eu gosto muito de abraçar as pessoas. Mas quando ela me disse assim, não me abraça, eu não gosto e tal. Eu fiquei, vale, mas por quê? E aí, depois de algum tempo, ela veio me compartilhar algumas histórias da vida dela. E eu entendi, eu respeitei. E aí a gente começou a criar uma conexão muito boa e conversávamos sempre e tal. Eu descobri que ela estava afastada da igreja, que ela já tinha ido e tal, mas por várias circunstâncias ela tinha se afastado. E a gente começou a conversar. E aí eu falei, vamos visitar, né, a CN Maraponga. Ela disse, um dia eu vou e tal, não sei o quê. E aí um dia ela foi, gostou, mas depois, né, não foi de novo. Mas a gente continuou conversando e de alguma forma Deus me deu o coração dessa moça, assim, sabe? E hoje ela está congregando na nossa igreja, na Maraponga. Ela tá fazendo parte de um PG. Então, a palavra que Deus tinha me dado lá atrás, assim, de não é só um trabalho, não vai ser só um ambiente diferente, mas vai ser um ambiente onde você vai alcançar pessoas que talvez você nunca alcançaria só na sua rotina, né? De estar com pessoas que normalmente estão ali com você, ou de estar na igreja lá todo final de semana e tal. E como isso é precioso, né? Como isso é precioso. Trazendo um pouco para em termos mais cristãos, vamos dizer assim, né, para ilustrar e tentar fechar uma ideia na sua cabeça, é de que tanto o Emmett quanto do que a Mariana está falando, é muito sobre plataformas de discipulado, né? Quando você fala de discipulado, e principalmente o discipulado de Cristo, que na verdade é o único verdadeiro, existem padrões. Um dos padrões é aqueles que Cristo discipulava andavam com ele. Sim. Viam o que ele fazia, o que ele comia, o que ele bebia, como ele se portava diante de situações. E se, acho que a realidade talvez de 90% das pessoas do Brasil, né, seja, se você está só estudando, muito provavelmente você passa mais tempo na sua escola do que na sua casa. Sim. Se você está trabalhando, idem. Talvez até mais, né? Se a jornada de trabalho ela é um pouco maior. Então, assim, acho que quase todos os trabalhos também é coletivo. Você sempre está com alguém, pelo menos com uma pessoa. Então, assim... Você imagina só, trazendo para o meu meio, a engenharia, né? A gente tem péssimos exemplos que passam no Jornal Nacional, não sei o quê, do outro que foi corrupto, que aceitou propina para não sei do quê, né? Dinheiro para fazer isso, aquilo. E quando você mostra que existe sim um outro jeito, né? De você se posicionar e, lógico, se posicionar com muito amor, dizendo, olha, existe um outro jeito de fazer isso daqui, vamos fazer assim, 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 porque eu acredito nesse caminho, esse aqui é um caminho verdadeiro. E aí, se a pessoa realmente escolher fazer do caminho errado, você, tudo bem, você vai, eu não acredito que vai dar certo, mas eu penso assim. E no começo, existem muitos conflitos, né? Eu, particularmente, algumas vezes era debochado, né? As pessoas tiram até do contexto. Falava, tipo assim, sei lá, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu não concordo, realmente... É contra os princípios bíblicos, né? Contra os princípios de Deus. Deus não se agrada desse posicionamento. Aí a pessoa já vem tirar a piada, tipo assim, mas é porque é o crentão, é porque ele não pode nem namorar, porque crente não, as coisas nada a ver. Assim, só pra dar um jeito de te tirar do sério. E quando você se posiciona mais uma vez, não saindo do sério, porque você sabe pra quem você tá olhando, as pessoas, mas esse cara é diferente, ele não pega, né? Não se irrita nem com brincadeira. Quando eu tô frescando com a cara dele, né? E eu acho isso muito precioso, porque tem uma hora que as pessoas começam a te respeitar por aquilo que Deus colocou em você, né? É tipo assim, vão fazer uma piada, tipo, não, aqui não, porque o Wilson tá aqui, porque a Nicole tá aqui, não, porque a Mariana tá aqui, ela não comunga com isso, né? Ela não faz parte disso. Ou então vão tomar uma decisão errada, eles nem te chamam pra sala, porque sabe que você vai objetar e não vai participar daquilo. Tipo, eu tive uma experiência pessoal, profissional, né, que eu assumi um projeto, era um projeto muito grande, assim, muito grande mesmo. A gente tá falando de muitos milhões de reais. E quando eu fui assumir, a primeira coisa que eu disse foi assim, eu agradeci pela honra, né, pelo reconhecimento profissional de confiar a mim naquela missão. E a segunda coisa que eu disse foi, olha, eu tenho princípios, né, eu acredito num Deus e tudo aquilo que ele fala. E se você quiser fazer qualquer coisa que seja contrário a isso, não me escolhe outra pessoa, porque eu não vou fazer parte disso. Aí a pessoa olha e vai tipo assim, não, tudo bem, mas eu quero você. E, cara, as coisas deram certo do mesmo jeito. Né? E é engraçado, falando do dar certo, muitas vezes eu estive em reuniões e fazendo coisas que eu não tinha capacidade para fazer, por não ter, seja lá porque eu nunca tinha estudado, porque, né, ou porque eu não tinha experiência, né? Eu sou muito jovem na profissão, tenho 2, 3, 4 anos de formado, né?
E aí eu via que Deus, na hora, colocava exatamente as palavras e todo mundo ficava tipo assim, meu Deus. Aquele insight, né, que vem como do... é que esse cara dessa idade sabe disso? Eu falei assim, eu sei como é que eu sei disso. Né? Eu sei quem Não sabe. fui eu. Aí Eu não você sei, sai da mas sala eu e você sei quem fala, sabe. Deus, obrigado por ter quebrado dessa foi, porque eu não sabia nem pra onde ir. Né? E isso é muito precioso. Mais uma vez, você tá ali, as pessoas estão vendo a maneira que você se porta. E muitas vezes as pessoas estão olhando pra você e nunca vão dizer pra você que, tipo assim, ei, aquilo que tu fez me fez pensar diferente, me fez mudar, me fez aquilo. Talvez você nunca vai ter nem acesso pra isso. E nunca você vai ter nenhuma notícia de que a pessoa mudou. Mas são sementes, né? Não é sobre colher, é sobre plantar. Que você vai jogando no meio do caminho, né? Com Você vai certeza. vivendo e vai jogando. Isso é muito precioso. Mais uma vez, trazendo mais sobre o Emmett, e que vocês falassem sobre isso, de como vocês tiveram essa visão. Vocês criaram um canal que fala de princípios, que fala de nutrição, que fala disso, daquilo, mas escolheram também criar um grupo para que vocês acompanhassem as pessoas. E quando a gente fala de acompanhar, para mim, é mais uma vez sobre discipulado, né? Porque você está conduzindo. Você não está dizendo, ei, vai para lá, caminha lá, e se tu vê lá Tá que aqui deu... esse book aqui, tu lê o e-book Lê aí, e faz problema o que quiser. teu, se der errado no meio do caminho, tu volta aqui, faz umas perguntinhas que a gente se ajeita. Não é bem assim, é tipo, olha, é isso que a gente acredita, a gente tá seguindo nesse caminho e espero que você caminhe junto com a gente. Né? Você literalmente pega na mão da pessoa e você vai caminhando. E Quais mais são uma vez, são pessoas que vocês nem conhecem, de outros estados. Exatamente. E isso é muito louco, né? Porque, mais uma vez, é sobre o amor ao próximo. Vocês não estão fazendo isso por vocês. Quais são os desafios que vocês encontram, assim? Porque é muito isso que o Marlon tá falando, discipulado. Só que eu entendo que vocês são 2 ou 4, né? Tem as 2 estagiárias e são muitas pessoas. E muito jovens também. É a primeira vez, né? Como é que vocês fazem isso? E quais são os desafios, assim? Já teve algum momento, Nicole, que tu chegou e disse assim, Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou aguentar, eu não vou dar conta, eu vou desistir no meio do caminho. Já teve esse momento? Já, demais. Nasceu agora. Todo mês. Não, mas já porque, assim, o desespero que já me bateu foi como é que eu vou conseguir ter um feedback deles, né? Tipo, a gente fez o grupo, mas no grupo as pessoas a gente não abriu para eles mandarem mensagens, porque senão vai ficar todo mundo mandando um bom dia, aí vai cair as mensagens e ninguém vai ver os e-books importantes e tudo mais. Só que a gente pensou, na época que a gente se desesperou, Deus falou assim, não, vocês vão fazer lives, vocês vão mandar vídeos todo dia. Porque a gente pensava que a gente queria deixar algo mais sucinto. Mas o que pega é a realidade, é o testemunho. Então a gente pensou, não, o que as pessoas mais vão se alimentar é a gente aplicando o que a gente recomendou. Sim. Então tudo que a gente estiver falando, a gente vai dar um testemunho. A gente vai falar como que fez na prática, qual é a oração que eu faço. Qual é a perspectiva que tu tem? Porque, por exemplo, um ponto muito forte da comunidade é o olhar que a gente tem do valor do próprio corpo. Então, por exemplo, a gente fez até um vídeo sobre isso, do valor da instrução, o valor de ter a Bíblia, o valor de ter uma direção. Todo mundo tem direção hoje em dia, tem 1.001 influencers, tem 1.001 nutricionistas. Qual a diferença entre a gente e outros nutricionistas muito mais capacitados? É o olhar que o Senhor deu sobre a nutrição, sobre o corpo. Sim. Aí a maior dificuldade que a gente teve foi como é que a gente vai ter um feedback. E aí eu desesperei, meu Deus, é muita gente, não tem como abrir esse grupo, não tem como a gente fazer uma live, enfim. Mas Deus foi muito fiel e a gente vai fazer mais lives, né? E a gente vai ter o feedback dessas pessoas assim. Mas a gente recebe alguns directs, a gente recebe algumas perguntas. E aí a gente vai respondendo e acompanhando o pessoal. Era exatamente isso que eu ia perguntar, Nico, pra você continuar falando. Tem um grupo, e se você tem um grupo, você tá lá, eles têm acesso ao número de vocês. Tipo, muitas pessoas vêm perguntar no pessoal de vocês Já vieram algo. demais pra mim. E uma outra coisa também, pra vocês falarem, é que, como a gente falou no começo, né, a Nick tem um TikTok. E muitas das vezes as pessoas mandam perguntas no TikTok. Tipo, cara, eu digo assim, como é que é essa interação? Porque, mais uma vez, tipo assim, eu sei que tem gente que deve fazer umas perguntas absurda que você precisa gravar um vídeo de 1 hora para responder. Tem outras que não, você vê que a gente realmente está interessada, tem outras que não também. Tipo, como é que tu avalia isso? Porque é um feedback, né? É um feedback massa. Assim, é o que a Mari fala. Eu saí, a Mari conta na história dela, de quando ela sai da bolha do crente e vai para outro lugar. Meu amigo, o povo pergunta lá, quem é Deus? Como é que eu oro? E Espírito Santo é a mesma coisa de Jesus? Como é que eu oro? Eu oro para Deus, mas Jesus vai ouvir? Eu convido o Espírito Santo? Como é que eu faço devocional? Qualquer Bíblia funciona? Como é que eu leio a Bíblia? Nossa, né? Como é que ora? Como é que ora? Eu falo, meu Deus, como é que eu vou dizer como é que ora? Aí eu vou tentando aprofundar, eu vou tentando tornar tudo prático, mas as perguntas são tão genuínas
Você fala, meu Deus, eu Assim, tava depois do dentro de seu uma café da bolha. manhã, que você comeu 80 gramas de proteína, você abre a sua Bíblia. 120 gramas de 80 gramas de aveia proteína. Eu chutei aqui. no café da Já manhã. perguntar, No café fala da sobre manhã. gula. Meu Deus, eu vivo a Ei, gula. massa. A pessoa tem um episódio onde ela come muito doce. Aí ela fala, eu tô com um transtorno alimentar. Deus não vai me ouvir mais. Aí eu, não, mulher. Não Mulher, é tia, assim. calma. Do É só começo. TPM. Vamos com calma. Mas é massa porque é genuíno. Sim, sim. E é uma muito legal. prática mesmo. As pessoas nunca iam associar, né? Tipo, Deus não se importa com o que eu como. Deus não se importa se eu treino ou não treino. Deus não se importa se eu como legumes, se eu vou no banheiro uma vez por dia, se eu Nicole nunca vou. nutre neles. Meu Deus, como assim? Lima nutre neles. Cara, eu acho muito legal essas perguntas, porque há não muito tempo atrás, um ano ou pouco mais, talvez eu não teria tanta paciência de responder essas perguntas. Só que quando eu reposicionei meu olhar, tipo, eu me lembro que um dia eu fiz essa pergunta, sabe? E me faz retornar às primeiras coisas, né? Alguém E daí, me tipo assim, respondeu. cara, Alguém olha- respondeu, olha- paciente. E outra coisa também, assim, cara, se essa pessoa tá perguntando isso, muito provavelmente ela não tem contato nem com a igreja ou com alguém que assim, tá né, que buscando, tá né, a lá, pessoa. alguém que tá no caminho pra escutar falar disso com constância, né? Então a gente tem alguém se achegando a Deus. Tipo assim, e por que a gente não celebra esse tipo de pergunta? Lógico, tem ambientes, né? A pessoa tá com 15 anos de crente, vir perguntar como é que lê a Bíblia, você vai chegar aí. Eu ouço, Eita, né, rapaz, né? Vamos orar um tiquinho e tal. Vamos voltar aí umas casas. Vamos botar voltar umas à casinhas no essência. jogo da vida. Mas acho que TikTok não é esse ambiente, né? TikTok não é esse ambiente de fazer perguntas ultra profundas e tralalá. Mas o mais legal é porque você tá exposto, né? E aí, de novo, a pessoa ela vai falar com o Wilson, ela vai falar com a Nicole, por essa área de influência que eles têm, né? Que as pessoas reconhecem isso. Mas, de novo, também porque eles são um profissional muito excelente, né? Eu vi os primeiros vídeos que vocês postaram do Emmett, se eu não me engano, foi o do Wilson. Foi o do Wilson? Sentado numa cadeira, assim. Uma cadeira. Numa Uma cadeira bela de cadeira. milhões de reais. A cadeira da Católica. Não, mas era um vídeo e que tinham... Eu fui ver os comentários e tinham muitas pessoas, sei lá, muito mais velhas do que o Wilson, muito mais experientes, mas que... estavam parando para poder ouvir o Wilson. Eu lembrei desse vídeo, é sobre a linguagem da fé, né? Que fé é a linguagem que agrada a Deus, né? E que você estava sendo voz de autoridade, né, na vida daquelas pessoas, porque você estava falando algo com propriedade que você vive. E, de novo, eu sempre vou voltar para essa tecla, gente. Quando nós somos profissionais excelentes no que a gente faz, seja você um estudante, ou seja, você já tendo muito tempo de carreira, as pessoas elas vão parar para te ouvir. Elas vão parar para te ouvir, talvez no primeiro momento, sobre aquilo que você faz. Mas no segundo momento ela vai te escutar sobre quem você é. Exato. Entende? Então, talvez a fisgada é o que você faz, mas o que vai fazer aquela pessoa permanecer te escutando é quem você é. Então, quão importante é você ser muito certo e firme naquilo que Deus te chamou para ser, né? Quem Deus é, quem eu sou em Deus. E aí a minha profissão, ela não é o ponto central. Ela é só mais uma ferramenta que Deus nos dá para alcançar mais pessoas, né? Esse vídeo foi muito engraçado, porque eu vi muitas pessoas comentando, pessoas que talvez nem seja do seu ciclo, né, de amizades, mas que estavam falando, uau, eu nunca tinha parado para poder pensar dessa forma e tal. O Wilson ficou Se encabulado. você pudesse ver, o Wilson Ficou é bem vermelho. branquinho, ele tá rosinha. Ele tá rosinha nesse exato momento. Não, gente, mas é porque é exatamente o que eu vivo no consultório. Eu sei que talvez por alguns pode ser interpretado até de uma maneira negativa, mas não tem um paciente que não me escute falar de Deus. Não tem um paciente, porque eu atribuo muito a ideia, por necessidade, de ter entendido muito, muito rápido, através do contexto acadêmico e, enfim, da igreja, que nós somos, de fato, seres que são corpo, alma e espírito. Então, esse sempre é um assunto que eu levanto para os meus pacientes. Tipo,
você não tá aqui só para cuidar do seu corpo. Você não tá aqui só para, enfim, sanar uma necessidade energética que a gente vai calcular aqui juntos e entender qual é a tua necessidade. Mas quais são as tuas necessidades emocionais? Porque eu sei que tal hora, se tu ignorar suas necessidades emocionais, tu não vai conseguir suprir as tuas necessidades, enfim, do teu corpo, da tua carne. E existe uma direção que tu só vai achar pelo espírito. Então, eu entendo que existem 3 pilares e eu tento, às vezes, até enrostir isso, assim, para não falar necessariamente que eu sou cristão, evangélico e não criar aquela sensação de intolerância, porque a gente acaba recebendo pessoas de inúmeras religiões. Sim, sim. E a gente tem que ter um comportamento adequado para receber essas pessoas e entender que você é um profissional ali, independente. Então, eu sempre trago essa ideia de que você não vai viver uma vida plena sem que você olhe para o seu espírito. Sem que você entenda que existe um espírito que alimenta tal hora a tua alma. Que se tu cuidar só da tua alma, tu vai, enfim, padecer na tua carne. A tua carne, ela precisa se alimentar. Então, é um pilar de coisas que você tem que entender para compreender. Então, assim, é tanto que esses últimos dias foi uma crise existencial que eu tive. Que eu olhei, assim, para o meu conteúdo que eu estava criando. E eu percebi, rapaz, aqui no Instagram eu não tô fazendo da maneira ideal. Eu tô seguindo uma receita de bolo, muitas vezes, porque eu sei que tá rodando esse tipo de conteúdo, para quem sabe, é a nutrição clínica. Então, o que é que eu posso fazer para mudar? E foi quando eu comecei a entender. O que eu faço no consultório é olhar pro meu paciente e falar assim, amém, você precisa comer bem. Mas por que você precisa comer bem? Você já se fez essa reflexão? Porque eu sei que você é um ser individual. Eu não vou lhe dizer por que você precisa comer bem. Eu quero que você entenda a sua necessidade. Sua necessidade particular, né? A sua, literalmente. A sua, particular. Quais são as suas metas? Por que você sente que isso vai impactar na tua vida, na tua rotina, no teu emocional? Aí eu vou, enfim, trazendo... Não é só algo imposto, né? Mas é algo que... E aí você já tá pregando, ó, há um bocado de tempo. Eu, particularmente, sempre recebi... Não foi o tipo de público que eu gostaria de receber, sendo bem honesto, mas eu recebi bastante pacientes com transtorno alimentar, pacientes que passavam por, enfim, TAG, né, que é a ansiedade generalizada, pacientes depressivos. Recebi mês passado um paciente que tentou suicídio e veio para mim já nessa medida do psiquiatra, e eu percebi, meu Deus, isso aqui não é Vamos equilibrar as coisas, né? É muito além. O senhor está colocando um público específico para que eu ajude eles a pensar e encontrar soluções também de maneira individual. Ser ferramenta de cura também na vida dessas pessoas, exato. né? É bizarro, porque a gente vê o fruto disso, assim. Os retornos deixam de ser um novo encontro para medidas e se tornam feedbacks de e aí? E aí, você entendeu? Tô me sentindo bem, tô mais disposto, tô mais aquilo, né? Hoje em dia eu enxergo assim que Deus, ele tem um propósito para tudo. Tudo. Então, se ele me confiou com a minha saúde, tem um propósito. Eu vou para algum lugar, eu vou fazer alguma coisa. Se ele me confiou no meu trabalho, ele me permitiu terminar a faculdade, chegar até ali, tem algo para mim ali. Se ele deixou eu entrar no vôlei, segunda e quarta, tem algo pra mim ali. Tem algo pra aquele povo. Que intencionalidade. Gente, quem não sabe, a Nicole e a Mari jogam vôlei. Adoro! Nunca jogamos juntas, mas precisamos. Precisamos para um racha. Mas eu tenho muito isso em mente, sabe? Assim, o que eu tenho na mão, Deus me confiou. E eu falo, obrigada, Deus, se eu confio em mim, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar de alguma forma. E aí eu vou até chamar a atenção de novo para um ponto. Olha a quantidade de coisas que a gente falou aqui, de áreas, de pessoas, de ênfases, e nenhuma delas foi dentro da igreja. A gente falou de canal no YouTube, canal no TikTok, falou não, mas acaba que o TikTok tá incluso dentro do pacote Instagram, né? Falou de comunidade no WhatsApp, né? Um grupo de, 200 e tantas pessoas. Falou de influência no colégio, influência na faculdade. Assim, olha a quantidade de esferas que estão sendo ocupadas, né? Desse conhecimento de Deus e tal, do cuidado. No esporte também, que a Nick acabou de falar. Assim, você acha, não, agora eu vou só pra academia. Tá, será? Tanto de personal que eu já conversei. Olha aí. Nicole não perde tempo. E seja intencional, né? Não procura um púlpito, sabe? Mas, olha, se tem uma coisa que eu diria para as pessoas que estão escutando esse podcast, assim, que acho que
É muito além do que Deus fez comigo e com a Nicole, mas seja intencional no seu secreto, porque você só vai achar a sua direção específica Sim. no secreto. Sim. Mas o que é o secreto, Wilson? Só pra gente fechar. Gente, secreto é o seu momento com o seu de devoção e direção. Enfim, devocionar ao seu pai, a Deus. É fechar a porta do Vai quarto. fechar a Tá lá em porta do Mateus, né? quarto, exatamente. Não lembro o capítulo nem o versículo, mas é isso. E ter o seu momento. Bandeirinha, é engraçado falar sobre isso, porque eu tava... Tem que ter que Pra cruzar o dedo você da que bandeirinha. não entende o que é a bandeirinha, é quando a gente quer pegar o gancho do amiguinho. Porque E é algo muito importante que não dá pra falar depois, tem que ser no meio da fala. Isso é nossa linguagem. Mas é engraçado porque o meu primo, ele meio que tá na área da tecnologia também, da engenharia. Ele faz engenharia, acho que é mecatrônica. Meu E Deus, de robô. Exato. É de robô. Ele faz engenharia mecatrônica. E ele tá iniciando o lado profissional dele, né? Assim, tá começando estágio e tal. E aí ele estava saindo de uma bolsa e estava querendo um estágio em outra empresa, que era de fora e tal. E aí ele quis me falar, né? Ele me pede muito conselho, ele fica, mas e aí, então, não sei o quê. Tu acha que eu fiz certo, saindo dessa empresa, indo para outra? Me pedindo alguns feedbacks. Aí eu olhei assim para ele e disse, olha, deixa eu te contar um segredo. já imagino. Deixa eu te contar um segredo. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Mas, antes de qualquer decisão que você tomar, ore. Pergunte a Deus onde quer que Ele precisa que você esteja, né? Onde quer que Ele quer que você esteja. Porque eu sei que dessa forma... Porque tem uma hora que a gente não migra de empresa ou de profissão, sei lá, porque tá ganhando mais, ou porque tá ganhando menos, ou porque... Não, é por propósito. Exato. Né? Qual é o caminho que eu devo trilhar a partir daqui? E eu disse assim, e ele olhou para mim, ficou olhando assim para mim, tipo, o que ela tá falando, né? É um alienígena, meu Deus. Mas eu falei, eu disse, ora, pergunta a Deus, porque Ele te responde. E eu falei, a porta aberta é Deus, a porta fechada também é Ele. Então, esteja sensível e disponível a ouvir a opinião de Deus a respeito daquilo que você está fazendo. Porque aí sim, você vai ter certeza de que você está no caminho certo. Desculpa, Wilson, agora tu pode falar. Mas, rapidamente, eu queria dizer que por um longo período da minha vida, eu olhava para as pessoas em um ambiente de oração da igreja e ficava, por que todo mundo recebe palavra? Eu dou palavra e eu não recebo nenhuma palavra? Aí eu ficava com essa ideia, essa falácia, né? Essa mentira parecida com a verdade que, tipo, meu Deus, Deus não tá usando outras pessoas para me falar nada. Então, por muito tempo, isso foi uma questão para mim, quando eu entendi que, devido ao meu secreto, o meu ambiente de adoração, algo importante sobre secreto, você tem que saber como se apresentar ao Senhor também. Não que tenha uma liturgia específica, mas Salmos fala sobre isso. Apresente-se em louvor, adoração, ação de graças e logo em seguida levante suas súplicas. O Senhor lhe recebe bem aquele que se apresenta da maneira coerente. Então, você vai ter todas as respostas. Se bem você souber se apresentar ao Senhor, se você tiver seu tempo, Deus vai usar outras pessoas como Ele usa outras pessoas, o seu pastor, enfim, não importa. Mas o seu secreto é o seu ambiente de mais importância. É um momento de intimidade com Deus, é a linguagem que Deus vai ter contigo. Então, não vai te faltar direção, tenha certeza. Vai falar, Nick? Já ia te cortando aqui, né? Já pedindo outra bandeirinha. Já ia pedir uma bandeirinha. Gente, isso é muito precioso, porque muito do que a gente está falando são de pequenas coisas, né? Eu acho que a gente tende a subestimar pequenas coisas, subestimar o secreto. Mas é só entrar no meu quarto, orar e fechar a porta e é isso. É isso. Assim, você isso mal é tudo. espera que pode sair disso. Simples assim. É Isso ouvir a tudo. opinião de Deus a respeito. Exatamente. Isso é muito precioso, porque Luciano Subirá, mais uma vez, um homem muito sábio, né? Que a gente admira demais. Se você não conhece, pesquise e consuma. Ele fala muito assim, né? Que em um determinado momento do secreto dele, Deus falou para ele assim, olha, Luciano, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. E aí a gente sempre usa muito esse versículo para ter coisas, né? Dízimo, oferta ou coisas assim, mas ele estava falando de espiritualidade, né? São de pequenos impulsos e de pequenas coisas que Deus vai colocando na vida da gente, que a gente... Não, deixa para depois. Isso aqui agora não. Talvez em outro momento, só que tipo, Deus quer de você agora. Eu lembrei agora de um
um livro do John Bevere, né, que é Iscas do Satanás. Ele conta um testemunho particular de que ele está assistindo um jogo de futebol americano. E o jogo de futebol americano, eles são divididos em 4 quartos, né? Um jogo que dura mais ou menos umas 2 a 3 horas aí. E Deus falou com ele bem no comecinho disso tudo, né? 3 horas correndo. Eu amo, particularmente eu amo. Mas... E aí Deus falou com ele bem no comecinho assim, John, vá pro seu quarto orar. Aí ele, deixa eu só chegar no segundo quarto, que aí eu vou. E aí chegou no segundo quarto, Deus falou, né? John, vai pro seu quarto orar. E ele não foi. E foi assim até terminar o jogo. Quando terminou o jogo, ele falou assim, pronto, Deus, agora eu vou orar. Eu falei assim, não, mas agora eu não quero mais. Eu queria, quando eu pedi lá atrás. Agora, isso é uma coisa muito dura, mas você vê, caramba, foi uma coisa que Deus te pediu assistindo um jogo de futebol na sua casa, sabe? E aí a gente vê mais uma vez isso do Wilson. Eu acho que o dar e receber palavras é o fim das coisas. Aí, tipo assim, de quem você está recebendo? Onde está o seu coração? Onde estão os seus olhos? E ainda que você não entregue palavras e tudo mais pro outro, eu tenho certeza que se você tiver no seu secreto, Deus vai estar entregando para você. Sim, assim, sim. as minhas maiores direções, eu não recebi como novidade da boca de alguém, eu recebi como uma confirmação da boca de Aquilo alguém. que você tá vendo no secreto. Era algo que eu nem tinha compartilhado, de repente alguém chega e eu senti de Deus e te falar isso, isso e isso. Eu falo, cara, glória a Deus, que o Senhor estava ministrando no meu coração há um mês. Particularmente, né, aqui é João Magno falando, Deus fala muito comigo por meio das escrituras, assim, muito. E assim, esse ano de 2024, eu tô fazendo algo bem diferente. Eu tô me debruçando sobre um livro por muitos dias, ainda que seja um livro curto, né? Desde 20, alguma coisa de fevereiro que eu tô lendo Esdras e Neemias. São 2 livros que são complementares, né? Para quem não conhece, eles são histórias que se sucedem e que, cara, eu já li, eu acho que eu li 4 vezes Esdras de seguida, né? E corri para os comentários para estudar um pouco mais aprofundado. E tô lendo a 4ª vez Neemias também. E vou fazendo anotações e vou tendo insights. Incrível como Deus já me deu muitas direções. Me deu direções profissionais, direções pessoais, deu direções da forma com que eu olho para ele, da forma com que eu olho para o outro, né? Deu, cara, assim, familiares, né? Assim, a forma como cuidar de um ministério, assim, quando envolve muitas pessoas, a forma como cuidar de uma pessoa só isolada. E mais uma vez, eu só estava no meu quarto, na minha mesinha, que eu sento todo dia com a minha Bíblia aberta, lendo o mesmo texto que eu já estava lendo há, sei lá, 20 dias. Que bênção, que bênção. 18 dias, né? E acho que pra fechar com chave de ouro, né? Eu acho que esse nosso momento de compartilhar o pão com vocês, queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui no nosso podcast. E eu vou começar pela Nicole, porque ela já tá com a Bíblia aberta. Não, É porque Deus vai falar com ela agora, ao vivo. Vai, eu posso resumir, Deus, tá? Nick, o que é que Deus tem te falado? O que é que Deus tem te falado? Olha, ele fala muita coisa. Todo dia um pouquinho a mais. Porém, eu estou, né? O Magno está em Esdras, Neemias eu estou em Provérbios. Que eu preciso me ajeitar. Sabedoria de Deus para problemas do mundo, né? Eu Problemas tô mundanos. cheia de onda e Deus está me ajeitando. E aí, Estou cheia de onda, é ótimo. tem um versículo... cadê? Pronto, tem um versículo que é no 2, Provérbios 2, versículo 10, que fala assim, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. E eu estava refletindo sobre isso, sabedoria é um atributo de Deus, o próprio Deus tá dentro dele. E eu fiquei pensando, e Deus ficou me falando assim, olha, tudo que eu lhe disser, tudo que eu deixar você viver, vai trazer alegria pro seu coração. A sua alma vai estar muito alegre enquanto você estiver debaixo da graça. Enquanto você caminhar em obediência. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso caçar com mais desespero as palavras de Deus, porque eu vou ter alegria. E aí Deus me falou isso, ele, casse bem muito, busque muito mais do que você buscou antes, porque se você duplicar o tanto de tempo ou de busca que você tinha, você vai ser mais alegre. E tá sendo real, eu tô fazendo isso e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou lidar com a comunidade, com o TikTok, com o Instagram, com as coisas? Não vai dar certo. E tá dando certo, eu tô tão mais realizada assim, porque tem muito propósito. E aí é isso, aí, Provérbios 2:10. E você, Wilson? O que Deus está lhe falando? Muitas coisas também, só que assim, de uma maneira mais específica para compartilhar com vocês é sobre apresentar-se a Ele.
Porque assim, ó, algo que Deus sempre fala comigo, que à medida daquilo que eu crio expectativa, daquilo que eu, enfim, como está o meu coração diante daquele momento, provavelmente vai ser à medida que eu vou entender o que eu recebi. E eu sempre falo pro Senhor, eu quero estar muito atento para receber tudo, não quero deixar passar por ruídos que eu criei. Então, por exemplo, quando o salmista fala a respeito de como se apresentar ao Senhor, eu tenho colocado isso constantemente em prática no meu ambiente de, enfim, adoração, secreto, de trabalho, ao acordar. E eu tenho visto graça do Senhor modulando o meu dia, tirando todos os ruídos das preocupações. E Deus tem me ensinado muito de conhecer Ele mais a partir dele. E menos de mim, menos do que talvez eu esteja esperando. E a expectativa ser Ele e menos de mim. Nesse ambiente de como me apresentar. Glória a Deus, muito forte. Glória a Deus. Gente, é com muito pesar que eu vou encerrar esse episódio, né? Porque dá para continuar mais por horas conversando aqui, né? É um tema muito bom mesmo. Principalmente o que Deus está te falando, né? Dá pra gente passar aqui. Demais. Mas esse foi mais um episódio puro e simples. Foi um prazer receber o Wilson e Nicole. Assim, é uma grande honra. Fazem parte de muita coisa na minha vida. Continuam fazendo. Me ensinam muitas coisas. Sim. Consumo os dois. São né? professores. São grandes professores. E aí eu queria até deixar um gancho aqui para vocês disserem as redes sociais de vocês. Consumam o Emmet, né? Eu ia fazer uma pergunta aqui no meio que era: mas como é que as coisas se comportam no corpo, né? Você puxou aquele gancho da alimentação, que tem a ver com depressão, com isso, com aquilo. Mas eu falei, talvez uma forma melhor de fazer isso é vá lá no Emmet. Porque o Puro e Simples nasceu desse lugar de unidade, né? De falarmos o mesmo idioma e de sermos complementares uns nos outros. A gente não quer fazer nada só. Então, Nem se a nada gente novo, né? A gente se a gente tem duas pessoas incríveis com coração em Deus, sabe, que estão frutificando, é nítido que existe a mão do Senhor sobre aquilo que vocês estão fazendo. E assim, deixa que Deus fale através de vocês, né? Vão lá. Quais são as redes sociais? Como é que a gente acha o Emmet? Se eu quero ir pro WhatsApp do Emmet, como é que eu vou lá pra comunidade, o YouTube? Algo específico do YouTube para que vocês não errem. Porque existe uma banda chamada Emmet. Mentira! Não são eles. E se você colocar no YouTube Emmet, Canal Emmet. você vai achar essa banda, mas tem que colocar Canal Emmet. Certo. Aí você No vai Tem um YouTube. Ezinho lá. Ok. Tem um Ezinho. A foto é o E. É o Instagram, a mesma coisa. Canal Emmet, @canal Emmet. Emmet se escreve E-M-E-T-H. As pessoas É uma palavrinha hebraica. É bom que vocês Isso. tenham a curiosidade de pesquisar. Isso é muito profundo. Mas tá no link da tua bio? Tá. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @wilsonlima.nutri. E o teu, E o Nick? teu? O meu é Nicole B. Nutri. Com L ali. @Nicole B. Nutri. Isso. Show. E o TikTok, qual é, Nicole? Ai, o TikTok é Nicole B. Viana. Perguntem muito. Nicole B, porque ela pegou o papo com o Barroso. Aí eu deixei lá. É profética, é profética. Ressignificou o Barroso. Mas o link pra entrar na comunidade é gratuito, né? Tá lá na biografia dos dois. Então vão lá, gente, compartilhem, comentem, enviem pros amigos, consumam, compartilhem, enfim, é muito precioso o trabalho que eles têm feito. Queria dizer também que compartilhe esse episódio com os seus amigos, com a sua igreja, com a sua família, com os seus primos, tio. Tem que ser 1.547 pessoas. Esse é o objetivo. Eu sou ousado, eu sou um homem de fé. Específico o número dele. Eu vejo esse 1547. número desde que o episódio começou. Amém. E aí segue a gente lá no nosso Instagram, @podpurisimples, né? Vê lá a rede social é a mesma, no YouTube, né? Podcast Puro e Simples. E aí Spotify também, queremos estar em todas as plataformas, em nome de Jesus. Gente, esse foi mais um Sentados à Mesa com o Wilson e Nicole. Temos sempre aqui uma cadeira vazia, duas na verdade, uma para Jesus e outra para você, né? Vamos encerrar por aqui, espero que você tenha sido muito abençoado. Não, foi maravilhoso, Eu não fui foi? muito abençoada. É muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente aprendendo sempre mais com eles. E é muito bom, né? A gente sempre fala que a gente está compartilhando o pão, assim, sentados à mesa, né? E nada melhor do que falar sobre o que a gente vive, né? Constantemente. E é uma honra ter vocês com a gente. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio, né? E muito feliz. Um cheiro. Até o próximo. Puro e simples.